Amém, queridos? Paz seja convosco. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Ela está no Novo Testamento. Nós vamos ler em João capítulo 14, verso 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Amém? Assenta no seu lugar. Quem está em casa, aumenta o som para você ouvir a palavra de Deus, para você assimilar esse tempo na sua vida. Hoje, uma noite especial, e nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a presença marcante do Espírito Santo. A pergunta é: por que uma pessoa, ela toma a decisão de receber Jesus como seu Salvador e ela desce as águas do batismo? Você sabe qual é a resposta? A resposta é que o Espírito Santo, ele produz no coração dessa pessoa uma autenticidade. Ele fala a verdade, e esta verdade que está implícita na palavra de Deus, a ressurreição, a morte de Jesus Cristo, faz com que esta pessoa ela entenda que há um Deus, e esse Deus, ele morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos. Mas a pessoa pode fazer isso por emoção, por um momento de emoção, ela pode desejar descer as águas do batismo. Se o Espírito Santo não tocar no seu coração, a emoção ela vai ser um segundo e de repente ela se vai. A diferença entre o cristão, a igreja, o mundo, a vida secular, não são as roupas que nós vestimos, não são os alimentos os quais nós alimentamos. A diferença é a presença marcante do Espírito Santo. Quando Jesus estava presente, corpo presente, com os homens, ele os guiava, conversava com eles e ensinava-lhes a palavra. Mas quando Jesus já não estava mais com ele disse assim: olha, vocês não vão ficar sem uma direção. Vocês não vão ficar sem uma meta, um caminho para seguir. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai estar com vocês. Não é ao lado, não é ao redor, mas ele vai estar dentro de vocês. Ele vai fazer morada em vossos corações. E este Espírito é o que nos guia, é o que nos leva, é o que nos ensina, é o que nos mostra o caminho. É Ele que diz para nós: para. É Ele quem diz: pode prosseguir. Às vezes, nós estamos assim, tão ligados nas coisas desta terra, da vida, do trabalho, das dívidas, dos compromissos, das horas. Nós estamos tão ligados com tudo que tem aqui, tudo, que a gente não para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, quando você está muito acelerado, chega um momento que o Espírito, ele precisa
falar e direcionar e mostrar. Mas nós estamos tão ligados que nós deixamos de parar para ouvi-lo. Meus irmãos, o sal que está em nós, que somos o sal da terra, é a presença do Espírito Santo. Não fosse assim, nós cristãos estaríamos vivendo a mesma vida pregressa, a mesma vida passada. Não fosse assim, nós estaríamos agindo da mesma maneira. Aí você diz, mas existem milhares de pessoas que se dizem cristão e eles não têm vida com Deus. É fato. Isso é realidade. A acepção de pessoas, a divisão, as contendas, as guerras que existem entre um e outro e existe dentro dos homens. Tudo isso é fato. Se o Espírito Santo não estiver na igreja de Cristo, que é você, se o Espírito Santo não estiver dentro de você, que vida cristã vamos levar? Começa pelo entendimento da palavra. Como nós vamos entender algo que, humanamente falando, não há explicação alguma? Como vamos entender sobre milagres, sobre mar que se abre e as pessoas passam em terra seca? Como vamos entender sobre paralíticos que de repente deixam as muletas num passe de mágica, vamos dizer assim, e passam a andar? Como vamos vivenciar, ver pessoas que tiveram uma vida totalmente desregrada pelos vícios e por tantas outras coisas, e de repente essa pessoa, ela tem uma vida transformada, se não fosse pelo Espírito Santo? Prova disso não está muito longe daqui não. Prova disso somos nós. O Espírito Santo de Deus é a prova viva, através das nossas vidas, que Ele age, que Ele transforma, que Ele restaura, que Ele renova, que Ele muda. É o Espírito Santo quem produz em nós todas essas transformações. Agora você diz, mas eu conheço muitas pessoas que se dizem cristãos e eles não têm vida transformada. Isso é real. Isso é verdade. Pessoas religiosas. Pessoas que você vai perguntar, eles vão dizer assim, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou... Ok, mas o Espírito Santo, Ele não está preocupado sobre qual é a sua religião e sobre o que você está professando neste exato momento. A obra do Espírito Santo é transformar. A obra do Espírito Santo é mudança de vida. Você sabe quando você está falando com alguém, você está vendo as atitudes e você está vendo aquela pessoa que não muda de jeito nenhum, e você sabe qual é o fim daquele caminho, e você sabe porque talvez você até já tenha passado por esse caminho e vivido essa situação, e você está falando, e você diz, meu Deus, não vejo uma mudança de vida. Vejo um posicionamento diferente. Mas aí você diz, mas está lá todos os dias. Todos os dias.
Eu vejo a rede social e todos os dias posta um versículo da Bíblia e todos os dias condena o pecado do outro. Mas então, o que está acontecendo? Na verdade, meus irmãos, existe o Espírito e Ele é santo e Ele está dentro de nós. E quem tem o Espírito Santo, ele também peca. Ele também falha. Ele também faz coisas que em momentos futuros você vai olhar para trás e vai falar: eu não acredito que passei por isso, ou que agi desta maneira, ou que fiz isso. Aí você vai perguntar para mim e vai dizer: será, pastora Cândida, que é falta de maturidade? Será, meus irmãos, que é falta de maturidade? Porque a maturidade produz em nós uma certa responsabilidade, não é isso? A maturidade produz em nós um conhecimento. Mas a maturidade sem o Espírito Santo nos faz prosseguir num caminho longe da presença de Deus, agredindo, atacando, brigando, primeiro consigo mesmo. Porque quando o Espírito Santo, ele tem habitado no coração do homem, aquelas palavras que diz: eu sou crente, mas não sou bobo, elas não fazem parte mais do vocabulário. Ah, porque agora eu sou crente, agora eu tenho que me abaixar e todo mundo tem que me fazer de tapete. Comigo isso não cola. O Espírito Santo, ele produz em nós obras de arrependimento. Pode levar um tempo curto, pode levar um tempo longo, mas ele vai ficar batendo, e ele vai produzir um arrependimento. Aquele arrependimento, ele vai trabalhando dentro da sua alma, e o seu peito vai sentindo que tem algo que precisa ser trabalhado e vivenciado de forma diferente. Talvez no primeiro instante, nos primeiros momentos, nos primeiros dias, você diga: isso é coisa da minha cabeça, isso não é nada, isso vai passar. Mas o Espírito Santo, ele vai insistindo, e ele vai trabalhando, e ele vai insistindo com a sua alma, e você diz: já sei o que está acontecendo aqui. É a presença do Espírito Santo que está dizendo para mim que eu posso ser melhor do que eu sou. É o Espírito Santo que está dizendo para mim que eu não sou mais a velha criatura, que eu sou uma nova criatura. É o Espírito Santo que está dizendo para mim: eu preciso ter acesso a um coração pronto, a um coração tratável, a um coração maleável. Eu preciso. Então aquele arrependimento que é produzido em você, talvez faça você sentir necessidade, desejo de ir para resolver o problema. Você já fez isso? Já? É difícil? É difícil. A coisa mais difícil é você pedir perdão a alguém quando você tem razão da situação. É isso mesmo ou não? É difícil demais. Então aquela resistência, você entende que você está certo, que as suas atitudes são as corretas, que a maneira que você está agindo é a maneira plausível para aquele momento. Mas o Espírito Santo diz para você: não é assim, é diferente, não é assim que você vai agir, não é desta maneira que você vai se posicionar. Então começa um conflito, começa uma guerra.
a guerra dentro do ser humano. A pessoa fica nervosa, fica mal-humorada, ou então ela se isola. E ela diz: eu não posso conviver com todo mundo. As pessoas não entendem. Eu sou incompreendido. Eu já fiz de tudo. Eu faço de tudo. Eu sempre vou fazer de tudo. Não, não adianta. Tudo que eu faço não está bom. É isso mesmo, não? É isso. É isso mesmo. Meus irmãos, um pai de família, um homem honrado, respeitado, ele trabalha ao máximo para levar o pão de cada dia para dentro de casa. Talvez essa família, ela nunca tenha comido um bife de ancho. Pode ser. Mas isso não quer dizer que o pai não está trabalhando para levar o melhor. E ele pode ser incompreendido por uma coisa que é insignificante diante de todas as outras, que são significantes. Aí ele diz: gente, eu fiz de tudo. E não está bom. Não deu certo. Então aquele homem, ele vai se fechar em si. E ele vai deixar de viver. Ele já não come um lanche na rua. Ele já não compra um sapato. Ele já não compra uma roupa. Ele já não compra nem um perfume. Ele não passa um creme. Porque para ele tudo isso vão ser coisas supérfluas diante do bem que ele precisa fazer para a sua família. É como uma mãe que espera todos os filhos, toda a família se alimentar. Sobrou o quê? Não sobrou mistura. Não, mas eu não estava querendo comer. Não precisa, não precisa. Então ela vai se abstendo. Ela vai voltando para trás, e o coração dessa mulher, desse homem, eles vão ficando para trás, e ela vai deixando de viver. Mas se ela começa a dizer: eu já fiz de tudo e vocês nunca entenderam nada, então ela entra num processo de questionamento, porque ela está querendo entender o que precisa fazer. A obra do Espírito Santo, ela produz arrependimento no nosso coração. Porque se alguém fez de tudo por nós, foi Jesus que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Agora, se você olhar no outro homem e esperar que o outro homem faça algo inédito e surpreendente por você, ele pode fazer? Pode. Mas é humano. E sabe o que Jesus disse? Façais aos homens o que vocês querem que eles façam por vocês. Outro dia, eu levantei uma polêmica lá, num grupo de WhatsApp que a gente tem com pastores e mentores. E eu fiz duas perguntas. Uma era: você é polêmico? E a outra era: você se porta como diante da injustiça? Porque são dois questionamentos que todo ser humano tem. Aí alguns pontuaram: sou, não sou, e não aceito injustiça. Aí outros tentaram se explicar por quê. Mas a pergunta era: você é? Não tem explicação. Você aceita, convive com a injustiça? Isso olhando para nós, para a nossa vida, para o nosso coração. Nós somos polêmicos, irmãos. Porque no mundo onde todo mundo vive o mundo e acha que o mundo é o ápice de tudo, nós estamos aqui vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, nos abstendo de todas as coisas que estão aí, porque nós decidimos ser polêmicos nesta questão e dizer: não. Temos um posicionamento. E a injustiça? Quando a injustiça é comigo, ok.
E quando a injustiça é com outro, mas quando a injustiça é com alguém que caminha dentro de mim, que está dentro de mim, que mora comigo, que dorme, que levanta, que anda, que toma banho, que come, que passeia, que relaxa, que descansa, quando é uma injustiça com aquele que foi enviado por Jesus, o Espírito Santo que diz: volta. Esse caminho que você está seguindo não é o bom. Ele não é o correto. Você sabe qual é a coisa mais difícil? É quando você tem o microfone e o poder. Porque com o microfone você pode ditar regras. E com o poder você pode dizer: tira essa água. Alguém tira essa água. Por favor, vamos aquecer esse chá. Porque se acha que tem poder. Mas Jesus disse: se você acha que você tem algum poder, e se você acha que você tem alguma autoridade, e se você quer exercer o poder, e se você quer exercer a autoridade, se faça menor entre todos os homens. Isso é polêmico demais para nós entendermos. Isso é obra do Espírito Santo. Amar o diferente, cuidar do que é difícil, estar junto daquele que ninguém quer nem estender a mão. E foi para isso que Jesus nos trouxe aqui nessa noite, para dizer para nós que a presença marcante do Espírito Santo é que muda a história da nossa vida. Daqui a alguns minutos nós vamos todos para a nossa casa. A maioria vai passar a semana inteira sem vir aqui à igreja, porque nós temos culto na quarta e na quinta. Mas vocês estarão trabalhando e cuidando dos seus afazeres. E lá onde nós estivermos, ninguém vai estar conosco, a não ser o Espírito Santo. E Ele nos guiará. E é lá que nós vamos viver o Evangelho que nós temos aprendido aqui. Olha que importância tem esse Espírito de Deus na nossa vida. Não é o falar nas línguas dos anjos, não é o profetizar, não é a revelação, não é isso. É uma vida transformada. Essa é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. São momentos em que Ele já agiu na nossa vida e produziu em nós uma obra completamente diferente. Momentos que Ele vai agir em nós, mas tem algo que está escrito no livro dos Salmos: se hoje ouvirdes a voz do Senhor seu Deus, não endureçais os vossos corações. Não é para endurecer, é para ouvir. Se você está cheio de razão, se posicione diante do Senhor nessa noite. Se você está completamente sem razão, se posicione diante do Senhor. Se você está cheio de verdades, se posicione diante do Espírito Santo. Mas se você não está entendendo qual é a verdade, onde está a verdade, essa relação entre você e a verdade, se posicione diante do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você e eu, nós só temos uma vida, não tem outra vida, não tem outra vida, não tem outra vida. E essa única vida que eu tenho, e essa única vida que você tem, ela precisa ser vivida diante do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Eu conheci uma pessoa, uma senhora, ela viveu mais de 30 anos com inimizade com o vizinho. Ela tinha um problema sério. Quando o vizinho saía no portão, ela não olhava. Quando o vizinho passava, ela abaixava a cabeça.
Eles iam na mesma igreja. Eles assistiam a mesma missa. Mas ela sempre sentava atrás da pilastra, para quando ele passasse, ela não visse. Ela não podia olhar. Um dia ela mudou daquele endereço. O vizinho ficou. Os dois tinham casa própria. Mas ela mudou daquele lugar. E o vizinho ficou. 7, 8 anos depois, vivendo longe, os dois, não tinham mais comunicação. Um dia eu vi os dois conversando. Eu, muito curiosa, perguntei, mas viveram 30 anos sem conversar. Mudaram e estão conversando por quê? Ah, porque não era tudo aquilo que eu pensava. Então eu quero encerrar nessa noite, dizendo para você, hoje o Espírito Santo de Deus trouxe você para te dizer se é esta a sua última ou única oportunidade. Se volte para Cristo. Entenda que pessoas são pessoas, e que homens são homens, e que homens são falhos, e que somos diferentes uns dos outros, mas que a igreja de Cristo, ela é única. E o sangue que está correndo aí sobre a cabeça de quem está na galeria, de quem está na sala de transmissão, das crianças que estão aqui do lado no ministério infantil, de quem está sentado aqui na nave da igreja ou aqui na lateral, de você que está em casa assistindo esse culto, o sangue que está derramado sobre a nossa cabeça, ele é o mesmo. Ele é o sangue de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados. Prepara seu coração para a Santa Ceia nessa noite. Prepare a sua alma para cear com o Senhor. Mas antes de cear, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem disse foi Jesus. Quem preparou a Santa Ceia foi o Senhor Jesus. Querido Espírito Santo, estamos aqui nessa noite, diante desse Deus que não falha, diante desse Senhor que não muda, diante desse Deus que nos criou e nos transformou. Querido Espírito Santo, nós estamos aqui e eu quero pedir perdão e restaurar a comunhão, e restaurar a unidade, e restaurar a vida no altar. Tivemos culto manhã, tarde, e estamos agora no terceiro culto do dia. E a nossa alma está apegada a Ti, Senhor. E o nosso coração para dizer, não posso viver sem o Senhor. Então nesta noite nós queremos preparar o nosso coração para a Santa Ceia. Queremos preparar o nosso coração para comer o pão e beber o cálice. Você que já está com a Santa Ceia, fique em pé no seu lugar, quero orar com você, você que está em casa. Palavras do apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice, ele é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Você que não pegou a Santa Ceia, pode levantar a mão, o diácono leva até você. Você que vai cear nesta noite, abre o cálice, tira o pãozinho da embalagem e vamos nos preparar. Quem pode cear? A ceia, ela é do Senhor, ela não é da igreja. Ela é do Senhor. Todos aqueles que com o coração pronto
e limpos podem cear nesta noite. Mas qual é o fruto que vai produzir a Santa Ceia na minha vida? É trazer à memória o sacrifício de Jesus. Entender, lembrar e ser gratos a Ele. Porque um dia Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Senhor, nós consagramos a Ti nesta noite o pão, o corpo do Senhor Jesus que foi moído na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Para que Ele traga cura, para que Ele traga saúde, Senhor, para que Ele traga vida. Com Deus Altíssimo. E oramos também nesta noite sobre o cálice, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, para que esse sangue seja derramado sobre a nossa Cristo em Ti cabeça. E ao ver o inimigo, ele possa dizer: o sangue de Jesus está sobre ele. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, e no temor do Senhor nós queremos cear nesta noite. oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Pode participar do Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar e dizer para Ele tudo que está no seu coração. amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo, santo é o Senhor Deus
de louvor. Ele é santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. De louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. De louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. De louvor, amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa santa ceia, por esse tempo, pela presença do Senhor. Te agradecemos, ó Deus querido. Bendito seja o seu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Eu quero orar com você que vai devolver o seu dízimo e vai entregar a sua oferta nessa noite. Outro dia, na quinta-feira, o irmão Davis orou pela nossa oferta. E ele falou uma palavra assim que é algo que a gente já sabe, mas a gente não leva em conta em algumas vezes. Ele disse assim: meus irmãos, faz tantos anos que nós estamos na presença de Deus. Será que esses anos todos ainda não nos ensinou o que a fidelidade gera em nós, o que a obediência gera em nós? Ele falou: é impossível uma pessoa que conhece a Deus tantos anos como eu, ele disse, como eu, e não ser fiel ao Senhor. É impossível. Isso é real, meus irmãos. A obra do Espírito Santo é nos convencer. Ninguém vai dizer para você o que é certo, o que é errado, se você não conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Quem vai entrar no seu coração, na sua mente, martelar a sua cabeça, rasgar seu peito e dizer para você: é isso que está escrito,
Onde está o Espírito Santo em você? Qual é a obra do Espírito Santo na sua vida? Que não produziu ainda algo tão maravilhoso como a fidelidade ao Senhor. Segura a sua oferta, quero orar com você. Deus querido, em nome de Jesus, eu te louvo nesta noite, porque sem palavras, ó Deus, sem palavras para o teu Espírito, sem palavras para a obra redentora do Calvário, diante de líderes, Senhor, diante de pastores, meu Deus, diante da congregação, diante desse povo, Senhor, que recebeu de graça o Espírito Santo. Meu Pai, se esta obra não for feita pelo Espírito Santo, ela não será feita por ninguém humano. Mas o Senhor é Deus no céu, para remir, para redimir, para que teus filhos nunca mais digam, eu quero melhorar, mas que eles melhorem nesta hora e que eles se posicionem diante do Senhor. Consagramos dízimos e ofertas e que o Senhor esteja abençoando cada um no nome de Jesus. E que o Deus do céu te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre você e que Ele te dê paz. Uma semana de bênção para a sua vida. Traga a sua oferta, alegria. Chegamos ao fim de mais uma transmissão e fica aqui o nosso convite. Se você ainda não conhece, venha conhecer a nossa igreja e participe dos nossos cultos. Fique ligado também nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, IEQ Torre Forte Roseira. Que você seja impactado pelo poder da palavra de Deus e que Deus te abençoe.